Ganhar fôlego, abrir espaço para financiar obras de infraestrutura e melhorar as condições de vida do paulistano. Assim, o prefeito Fernando Haddad resumiu a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei complementar que altera o índice de correção e diminui a dívida pública de estados, do Distrito Federal e de municípios com a União. Nós teremos uma condição de fazer empréstimos em torno de 8 bilhões de reais. É o dinheiro que o prefeito Haddad está negociando com a presidenta Dilma. Que essa dívida ela vem crescendo ao longo dos anos em função da negociação feita entre o Pita, o prefeito à época, e o governo federal, o governo Fernando Henrique do PSDB, criando um mecanismo que, se a prefeitura não pagasse determinadas parcelas, essa dívida aumentaria. Foi isso que aconteceu. No governo Marta era impossível pagar a parcela. Em 2000, a cidade de São Paulo devia 11 bilhões e 300 milhões de reais à União. Até o ano passado foram pagos 19 bilhões e meio. Mas a dívida cresceu e quase triplicou. O rombo nas contas do município é de 54 bilhões de reais atualmente. A cobrança era feita com base no IGPDI mais 9% de juros. O projeto de lei complementar pode trocar o indexador pelo IPCA com juros de 4% ou a taxa Selic se ela for menor. Dessa maneira, a dívida paulistana cairia para 30 bilhões de reais. O que a gente vê hoje é que, olha, deveria ter sido uma regra mais flexível, porque as circunstâncias econômicas delas mudam. A dívida foi feita, a dívida precisa ser paga. Mas as regras que foram utilizadas naquele período, elas produziram um erro, certo? Ou seja, um enriquecimento da União em cima de estados e municípios. O refinanciamento foi feito em 360 prestações e termina em 2030. Somente 13% da receita líquida real da prefeitura pode ser usado para pagar a dívida. Eu acho que o teto de pagamento deveria ser reduzido, certo? Ou seja, de 13% poderia cair um pouco mais. É claro que aí teria um problema, aí tem um problema aí com a União perder receitas, né? Mas aí eu pessoalmente eu acho que, como a gente tem muitas atividades essenciais para o cidadão que estão a cargo dos estados e municípios, reduzir o teto também seria saudável. O texto aprovado pela Câmara Federal ainda precisa ser analisado pelo Senado.